Olá, este é o Católico News. Vamos mergulhar em mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e matar a saudade. Fique comigo até o fim. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nesse dia em que nós estamos olhando para o grande tema desse acampamento e procurando não só olhar, mas fazer a experiência de viver, de saber e de se comportar como filhos e filhas amados e amadas de Deus, e que por isso mesmo queremos imitar Deus. A palavra, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho, quanto no Salmo, nos dá algumas pistas muito concretas, muito pé no chão, para que a gente ponha em prática isso que nós estamos desejando viver. Isso que fez com que cada um de nós saíssemos de nossas casas, de nossos estados. Isso que faz com que você agora se coloque diante da televisão ou diante do computador e coloque o seu coração em Deus. Para que isso aconteça é preciso ter essa certeza que nos aparece explícita na primeira leitura. Existe de fato uma ponte, uma escada, como Jacó visualizou, que toca o chão da terra e chega até o céu. Essa é a primeira consciência que Jacó experimentou e que somos chamados a experimentar. É preciso transformar o lugar em que vivemos numa Betel. E Betel significa casa de Deus. Bet é casa, El é Deus. Aquele lugar que Jacó para descansar, torna-se para ele um lugar de Deus. E por isso ele transforma aquela pedra que era para servir para ele só de um travesseiro, ele depois a coloca de pé, para ser um marco, uma estela, aonde ele derrama o óleo e ali consagra como morada de Deus. Essa experiência que Jacó fez em Betel, Jesus nos ensina a fazê-la não num lugar, mas dentro de nós. Este vídeo está sensacional. Por favor, nos ajude. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Continuemos. Por isso Jesus diz que está à porta do nosso coração batendo, e se a gente abrir e deixar que ele entre, ele faz morada dentro de nós. Isso que Jacó proclama ao final da primeira leitura, como coluna sagrada será uma morada de Deus, o Evangelho vem nos mostrar que é possível isso acontecer, não só num lugar determinado, mas dentro de nós. Que o grande lugar que Deus quer de fato viver como morada, como lugar mais sagrado, o mais sagrado de todos os lugares, é o coração do ser humano. Esse ser humano que, imitando o encardido, vai buscar em falsas filosofias, em falsas religiões, aquilo que deveria encontrar dentro dele. Deus não está fora de nós, ele entra dentro de nós. Só que para se chegar a essa experiência, é preciso essa entrega total e completa que nos fala o Salmo 90, o Salmo 91, o Salmo da confiança. É preciso se refugiar em Deus. Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. E esse é o primeiro obstáculo. Nós não confiamos inteiramente em Deus. A dinâmica do milagre, a dinâmica da cura
E talvez seja por isso mesmo que não aconteça tantas curas quanto nós as desejamos, quanto Deus as deseja e quanto nós as precisamos. Exatamente porque não permitimos que o Espírito Santo nos conduza nessa dinâmica que nos mostra o Evangelho. Mateus é um cobrador de impostos. Mateus era um homem que vivia observando detalhes da vida dos outros. Observava se a pessoa estava se apresentando melhor ou não vestido, se a pessoa tinha uma casa melhor, porque quanto melhor a pessoa tivesse, mais imposto ele queria cobrar. E quanto mais imposto ele cobrasse, mais imposto ele ganharia também, taxas que ele ficaria para ele. Isso que era um dom humano, ele era muito perspicaz. Ele sabia observar os detalhes na vida das pessoas. Quando ele experimenta Deus, ele coloca isso como um dom de Deus para o mundo. Mais ou menos aquilo que ouvíamos hoje de manhã, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 49, reproduzir as feições divinas, quando nós já reproduzíamos as feições humanas. Por isso que ele apresenta para nós aqui, nesses versículos de hoje, do seu capítulo 9, logo depois da sua conversão, um esquema maravilhoso de tomada de posse da graça em nossa vida. Ele diz que Jesus estava pregando e que chega um chefe, um homem muito importante. Nós sabemos por outras traduções que era um centurião, um homem responsável por 100 soldados, um homem que tinha uma função importante, um homem aos olhos do mundo muito importante, um chefe, um doutor. Esse homem aproximou de Jesus, se inclinou profundamente, cada palavra aqui é importante, diante de Jesus e disse, antes do que ele disse, a atitude dele. Esse homem era um chefe, esse homem era importante, esse homem estava acostumado a dar ordem, esse homem havia jurado para o governo e o Império Romano que ele não iria se curvar diante de ninguém, que ele só saudaria o emissário do imperador, Ave César. Esse homem, em primeiro lugar, rompeu com uma cultura, com a sua tradição, e até colocou em risco o seu emprego. Ele se arriscou. Ao aproximar-se de Jesus, ele afastou-se de si mesmo. Ele deixou de lado a sua prepotência, o seu cargo, a sua função. Ele foi até Jesus. Ele não ficou esperando Jesus aparecer lá na vida dele, ele foi atrás. Quem de fato precisa, corre atrás. E ele chegou diante de Jesus e diante daquela multidão, se curvou profundamente. Isso falta para muitos de nós. O encardido não quer que a gente se curve diante de Deus, para que a gente se curve diante dele. Ele nos quer prepotentes. Santo Agostinho já afirmava que ele até aceita, o encardido, que a gente jogue a culpa do pecado nele, desde que a gente não se confesse. Ele não gosta dessa confissão, ele não gosta dessa atitude de você se curvar. Curvar significa, eu reconheço a minha fraqueza. 2 Coríntios 4:6, nós temos que refletir a graça de Deus. E no versículo 7, tesouro num vaso de barro. A primeira grande atitude, meu irmão e minha irmã, é sair do comodismo. Esse homem saiu do seu comodismo. Ele foi até Jesus. Ele deixou de lado a sua função, a sua missão,
porque ele tinha um problema sério. A sua filha tinha morrido. Na hora daquele desespero, ele se esqueceu até de quem era. Pessoal, se você se sentiu inspirado por essas histórias, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva no canal. Até a próxima!